No livro Missionários da Luz, André Luiz tem um capítulo muito interessante, Paulo, que ele fala parasitose espiritual. Da mesma forma que se eu chego aqui no estúdio com uma gripe, um resfriado forte, num espirro saio, jogo para fora de 300 a 400 mil elementos nocivos no ambiente. Muito bem. Aí você, o Paulo Fontanella, pode pegar uma gripe. Eu peguei essa gripe do Falcone lá no estúdio. Eu também posso contaminar vocês com o meu padrão vibratório inferior. A pessoa pessimista, a pessoa que só reclama, a pessoa que só vê defeito nos outros, ele entra numa frequência, quer ver, a gente fala assim, vem fulano ali, vai baixar o nível, quer ver? A gente sabe que a conversa, a vibração da pessoa baixou o nível. Ainda ontem nós tínhamos aí como prova disso a famosa úlcera nervosa. Dona Maria está com úlcera nervosa, seu José está com úlcera nervosa, mostrando que o sistema nervoso pode alterar a mucosa estomacal. Todos nós, os amigos espirituais que nos dirigem na FEAC, que nos orientam na mediunidade, dizem que todos nós temos espalhados pelo nosso corpo físico e pelo perispírito células, núcleos cancerígenos. E deveriam ser acordados, despertos, lá na frente, se despertos aos 30, 40, 60, 80 anos. Quando eu começo a cultivar mágoa, ressentimento, rancor, eu começo a alimentar-me de padrões vibratórios negativos. Encho-me de vibriões. Vibriões são cargas eletromagnéticas de teor negativo. O que acontece? Eu posso acordar no meu corpo biológico ou no meu perispírito núcleos adormecidos de câncer, que não faziam parte do meu programa reencarnatório para esta encarnação. E de repente olha fulano, beltrano com um câncer nessa ou naquela parte do corpo que não faziam parte do seu programa. Da mesma forma que uma pessoa que fuma não faz parte do programa dela ter efizema pulmonar, mas pelo cigarro ela pode despertar, né, isso no pulmão, estes elementos. Quem bebe pode despertar uma cirrose, pode desencadear. Por isso eu afirmo com todas as letras, e o livro a gente mostra isso. O perdão a si mesmo, o perdão ao próximo, torna a nossa cruz mais leve, alivia o nosso peso reencarnatório, liberta-nos de um passado desafinado. Como músico e maestro, eu vou usar a palavra desafinado. Tem coisa pior do que uma orquestra desafinada, do que um violão desafinado? Se o músico precisa de afinar as 6 cordas do violão para depois tanger as cordas, eu me lembro do nosso amigo músico, como é que ele chamava? Bianur. Um abraço para o Bianur, onde ele estiver no mundo espiritual, não é isso? Então, nós também precisamos afinar corpo, mente, emoção, intelecto, razão, espiritualidade, para que esse conjunto de forças nos ajude a saúdificar, ficar com saúde. Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos alguns planejamentos espirituais onde estejam incluídos o câncer. Com certeza. Né? É importante deixar isso claro, porque senão as pessoas podem pensar assim, né? Uma criança de 10 anos tem câncer, então ela organizou-se aí, ou desorganizou-se de mágoa, de perdão. O fulano. Não, criança de 10 anos não tem padrão para isso. Leia o Evangelho segundo o Espiritismo, isso. Capítulo 5. Item 4 e 5, causas atuais das aflições. Papai fumou 50 anos, meu pai. Desencarnou com efizema pulmonar duplo. Causas atuais das aflições. Entendeu? Resultado das nossas escolhas atuais. Eu tenho um filho de um amigo nosso, o pai e a mãe professor de educação física, os avós, bisavós, ninguém na família fuma na árvore genealógica. Tiveram um filho, quando o filho estava com 5 anos, o mais caçula com 3, tudo normal, tranquilo. Quando o caçula fez 5 anos, acordou uma madrugada com falta de ar. Rocheando, moravam perto da Santa Casa de Juiz de Fora, correram, o que era? Bronquite asmática. Sim. E o moleque teve bronquite asmática, e além dos tratamentos com a medicina da terra, o passe, água fluidificada, o culto do evangelho no lar, a espiritualização da família, aceleraram o processo de cura. Fomos descobrir, por orientação espiritual, as matrizes daquela asma, aquela bronquite asmática, estava na encarnação passada, onde ele quase que consegue suicidar-se através do enforcamento.
Muito bem, não quer dizer que toda criança com bronquite asmática suicidou com enforcamento. Temos que ter cuidado para não generalizar. Então nós vamos em capítulo 5, Evangelho segundo o Espiritismo das aflições. Item 4 e 5, causas atuais das aflições. 6 a 10, item 6 a 10, causas anteriores das aflições. Não é isso? Então o câncer nessa encarnação pode ser mágoa, ressentimento, rancor desse espírito numa encarnação anterior. Não é isso? Mas eu não lembro. Item 11, esquecimento do passado. Esquecer o passado, os amigos espirituais vão dizer que é uma bênção. Imagina eu com a Alice no colo, com aquela coisinha fofa, papai eu te amo pra lá, papai eu te amo pra cá, e eu ter consciência que a Alice é alguém inimigo do meu passado, ou eu sou inimigo do passado dela. Não vai. Então esquecer o passado é uma bênção. Por isso, no livro nós explicamos todas essas definições, o que é saúde, o que é emoção, o que é neurotransmissor, o que é neuropeptídeo. Se o seu corpo, caro ouvinte, que está a caminho do cemitério, se você for corajoso, passa a mão aí no corpo. Esse corpinho cheiroso, gostoso, 36 graus e meio. Tem data marcada de vencimento. Se você viver com prudência, você pode prolongar um pouco mais. No Espiritismo nós chamamos isso de moratória. Mas mais cedo ou mais tarde, querido ouvinte, seu corpo vai para debaixo da terra. Viestes do pó e ao pó voltará. Volta para o pó o que veio do pó. Se esse corpo, que você sabe que é um corpo perecível, você usa o melhor desodorante, o melhor sabonete, o melhor creme. Se o seu corpo precisa de higiene, fica uma semana sem tomar banho. Uma semana sem escovar os dentes. O urubu passa longe, não é isso? Então, nós também precisamos de higiene moral, higiene emocional, higiene espiritual. Por isso, leia o livro Perdão Gera Saúde. E você, o Paulo disse, estava me elogiando aqui, elogiando a mim, não, ao livro, não é isso? Pelos conceitos que apresenta, ele que já está devorando o livro já há algumas semanas. Exatamente. Paulo, alguma coisa? Senão eu engato aqui e... seria um perigo. É um problema. O Armando está falando de higiene psíquica, né? É fundamental. Mas nós ainda não demos conta de que nós temos que fazer essa higiene. Já demos. Não assumimos. Isso. Nós sabemos que é importante ser honesto. Nem todos somos honestos 100%. Não é isso? Então, como diz o Matuto, saber nós sabe, Misifio. O problema é viver, é fazer, na linguagem do Matuto. É verdade. Então, veja bem, é necessário que nós façamos isso, um esforço, não é? Nos empenhemos para conquistar essa saúde, para ter uma validade mais à frente, não é, Armando? E com isso ir diminuindo a nossa carga, né, de comprometimento com o que é útil, né, com aquilo que não é saudável, sem dúvida. Diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. É o ditado popular. Nós dizemos que não. Aprendemos com os benfeitores. Diga-me o que tu pensas e eu direi com quem tu andas. Nós somos resultado do que pensamos. Nós somos resultado do que falamos. E nós somos resultado do que sintonizamos. Então é muito importante este processo de reeducação. Estamos na Terra, caro ouvinte, para reeducarmos. O aluno está no ginasial, na nossa época do ginasial, não é isso? Passou em todas as matérias, ficou no vermelho em geografia. Ele fazia a segunda época em geografia, lembra disso? Hoje mudou tudo, é estudo fundamental, pega do primário até o ginasial. Muito bem, então nós estamos em segunda época ainda em amorosidade, segunda época ainda em perdão, em segunda época ainda em generosidade. Meu próximo livro esqueci. Pronto. Ai. Gratidão gera evolução. Já comecei a trabalhar nele. Ótimo. Deve sair pelo Clube de Arte Espírita da TV Nova Luz do Rio de Janeiro. Então, gratidão gera evolução. Quantas vezes por dia falamos obrigado, por favor, desculpe-me,
Quantas vezes damos no trânsito a oportunidade, agora está virando lei, dê preferência ao pedestre, dê preferência em todas as situações ao coletivo, ao veículo de transporte coletivo, não é isso? Quantas vezes uma pessoa está tentando sair da garagem e os carros passando e não dão a oportunidade? Então, nós está começando a virar lei aquilo que nós poderíamos ter desenvolvido naturalmente. Olha a Lei Maria da Penha, eu digo sempre, toda oportunidade que tem, para nós espíritos encarnados na masculinidade na Terra, é uma vergonha no Brasil ter que existir a Lei Maria da Penha. A mulher tem que ir à delegacia fazer o exame de corpo de delito porque o esposo ainda parte para a pancadaria. Mas aquela que ele prometeu lá na frente do juiz, ou do sacerdote, ou do pastor, amar, defender, proteger, não sei o quê. O clima doméstico, a violência social é resultante da violência doméstica. A violência doméstica é resultante da violência pessoal. Por isso, estamos na Terra para reeducar. Você merece ser mais feliz. Perdoe. Perdoe constantemente. O nosso João Cabete estava participando da reunião. Enquanto eu fiz a palestra, ele psicografou algumas páginas. No final ele me entregou 2 páginas e disse: José Grosso pediu para você ler essas páginas. São para você. Aí estava lá, ao amigo Armando Falcone, um abraço do Zé Grosso. E dizia assim: a 70 vezes 7 mandou Jesus perdoar. Quem não perdoa no mundo não pode saber amar. Perdoa sinceramente as faltas de teu irmão, porque tu também necessitas de montanhas de perdão. Precisamos trabalhar o perdão, precisamos nos dulcificar, nos tornarmos criatura melhor, mudar o nosso padrão, em vez de baixar o nível, subir o nível. Seja você, seja eu, seja o Paulo, seja a Zélia, seja o Fontanella, aqueles que estamos mudando o nível para melhor. Depende de nós. Armando, no seu livro eu achei uma inspiração extraordinária você fazer um paralelo numa cantiga de roda muito interessante do cravo que brigou com a rosa. Isso. Você lembra disso? Está lá no fim da... O livro começa com a cantiga: o cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada. O cravo saiu ferido, a rosa despedaçada. E nós terminamos o livro fazendo uma ressignificação, dizendo que o cravo conversou com a rosa debaixo de uma sacada. O cravo saiu querido e a rosa sentiu-se amada. Então vamos fazer as pazes entre os cravos e as rosas que existem dentro de nós. O pessimista diz o seguinte, Paulo: o planeta Terra é um inferno. Isso aqui tem que cair uma bomba e acabar. Quer uma prova disso? Olha uma roseira, coitada das rosas, até as rosas têm espinhos. Esse é o pessimista. O otimista vira e diz assim: o planeta Terra é um céu, é um paraíso. Nós é que precisamos de mudar-nos para esse estado de céu e de paraíso. Quer uma prova disso? Olha a roseira, até os espinhos já possuem rosas, são perfumados por elas. Então, quando você olha para uma roseira, se olhar com um olhar pessimista, você vai achar que é o fim do mundo. Se olhar com olhares otimistas, você vai observar que é o princípio da eternidade. Por isso, vamos desenvolver lentes de olhar para cada criatura e descobrir o lado positivo desta criatura.